Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é terça-feira, dia 18 de janeiro de 2022. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 2, versículo do 22 ao 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por um campo de trigo um dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar as espigas, enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem um dia de sábado que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só os sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, os embates com os fariseus continuam acontecendo. Ontem foi por causa do jejum, no Evangelho de ontem, e hoje é porque os discípulos de Jesus, ao passarem por um campo de trigo, colheitaram algumas espigas. E os fariseus, que sempre estavam observando Jesus e os seus discípulos, não porque achavam que Jesus era o Messias, mas para poder pegar Jesus e os seus discípulos em alguma coisa que fosse contra a lei. E eles usam a lei do sábado para poder criticar e condenar os discípulos de Jesus. Mas Jesus, sabendo quais eram as suas intenções, fala da lei mosaica, por qual os fariseus indicaram que os discípulos não estavam respeitando do dia do sábado. Jesus vai responder aos fariseus com outro caso acontecido, no qual a lei também foi violada, por Davi e seus companheiros que tiveram fome e foram até o templo, no tempo de Abiatar era sumo sacerdote, e comeram os pães que eram oferecidos a Deus, que somente os sacerdotes poderiam comer. Comeu ele e que comeu os seus companheiros. Então, ao Davi não era permitido comer esses pães. Por isso é que Jesus vai dizer que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E por isso, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Que bem maior que pode haver uma pessoa de poder se alimentar? Esse é o dom de Deus. O que nós vemos nos fariseus é o legalismo levado ao extremo, o qual para umas coisas podem, que lhe favorecem, mas as outras eles ignoram. Por isso que Jesus em vários momentos vão chamá-los de hipócritas. Queridos irmãos, nós não devemos pegar nesses detalhes de condenar as pessoas porque violam as leis, violam os mandamentos. Sim, nós podemos orientar, nós devemos chamar a atenção de uma pessoa quando elas estão incorrendo no erro. Podemos, uma correção fraterna é permitido e é salutar. O que nós não podemos é condenar a pessoa somente pela lei, pelo mandamento, sem saber qual a verdadeira e real necessidade daquela pessoa. E o mandamento maior é que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Quando Deus criou a lei do sábado, a santificação do sábado, era para que o homem não fosse explorado ao extremo e tivesse pelo menos um dia de descanso. Mas esse dia não é que a pessoa vá se abster de poder se alimentar. Não. Aí a vida está em primeiro lugar.
Portanto, meus irmãos, que nós tiremos o legalismo da nossa vida e de nós enxergarmos com amor, com carinho, com fraternidade os nossos irmãos, não sejamos acusadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.